Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue te abençoando. Você amanheceu mais um dia? Você acordou hoje? Aí você fala, graças a Deus. E realmente, é graças a Deus mesmo. Você sabia que não éramos nem para estar aqui? Você sabia que era para nós termos a condenação eterna por causa dos pecados que nós cometemos? Mas pela graça de Cristo estamos aqui, porque houve um sacrifício. Alguém se entregou à morte por mim e por você. E esse alguém chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos salvou da condenação, aquele que pagou o preço caro, muito caro, sangue vertido na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem pecado, o holocausto vivo, perfeito, aquele que veio sem pecado, viveu sem pecado e voltou para o seu trono de glória sem pecado. E Deus o aceitou como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pelo nome dele nós somos perdoados. Que pelo nome dele nós alcançamos a salvação. Que pelo nome dele temos vida e vida com abundância. O problema, irmão, sabe qual que é? Hoje, mais propriamente hoje, ou não somente hoje, 300 anos depois de Cristo até o dia de hoje, muitos não entendemos o sacrifício. Muitos de nós não entendeu. Lá de Deus em Lamentações 3:39. De que se queixa o homem vivente? De que se queixa o homem que está vivo hoje? De que se queixa a mulher que está viva hoje? Apesar de tantos pecados. Estamos vivos. Glória a Deus por isso. Estamos vivos aqui hoje. Graças ao Senhor Jesus. Graças à misericórdia do Senhor que não tem fim. Versículo 22 de Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Cada dia que nós acordamos, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Fôlego de vida, o ar que respiramos, viver a vida não apenas para o nosso próprio proveito, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E Ele veio. Esses dias eu estava ouvindo não, que eu acho que eu não ia ter paciência para ouvir, mas o título da música, que não é louvor, é uma música gospel, não é louvor, é uma música gospel, não é louvor, é uma música gospel. E o título da música era assim: o melhor de Deus está por vir. Eu fico pensando, meu Deus, mas o povo não entendeu nada. O ser humano não entendeu nada de evangelho. Não entendeu nada do sacrifício. Não entendeu nada do Senhor Jesus. Não entendeu nada. Porque quem tem essa mentalidade de que o melhor de Deus ainda está por vir, não entendeu. Por quê? Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio.
Já veio já, irmão. João capítulo 3, versículo 16, ele disse para Nicodemos e fala para toda a humanidade hoje. Porque Deus deu o melhor para nós. Deus enviou o melhor para nós. O melhor que Ele tinha, Ele enviou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Jesus Cristo enviou o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, eu e você. E quem mais quiser crer. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não leve sobre si a condenação eterna, mas tenha vida e vida eterna. O melhor de Deus já veio, mas muitos de nós não entendeu. Sabe qual é a melhor maneira de você adquirir as bênçãos do Senhor? Já que alguém acha que o melhor de Deus ainda está por vir, é ser grato. Gratidão, ser grato a Deus por mais um dia de vida, ser grato a Deus porque a misericórdia do Senhor não tem fim, e a causa de não sermos e não termos sido consumidos vivos. A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Porque o que nós temos que reclamar? Se estamos vivos, com problema, sem problema, com dívida, sem dívida, doente, são, mas estamos vivos. E enquanto há vida, há esperança. Do que vamos reclamar se temos vida hoje? Do que vamos reclamar se temos a oportunidade de conquistar tudo da parte de Deus? O melhor Ele já enviou. O melhor Ele já enviou. E eu sou grato por isso. E você poderia e deveria ser grato por isso. Mas nós queremos exigir mais de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, de acordo com o contexto da palavra, vai dizer: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Todo o contexto ali de Mateus 6. Ele não vai deixar faltar nada, ele não vai deixar morrer de fome. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas é muita coisa. Mas tem gente lutando, pedindo, clamando. Por exemplo, tem gente que está pedindo um carro para Deus e não tem carteira de motorista. Mas aí eu pergunto, que Deus é esse? Deus não é Deus de confusão. Ele vai providenciar que você tire primeiro a habilitação para depois te dar um carro. Ah, não, irmão, veja bem, mas o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Você acha que um carro é o melhor de Deus? Você acha que uma casa nessa terra é o melhor de Deus? Talvez seja muito bom da parte de Deus, vai ser muito bom da parte de Deus a morada que o Senhor Jesus está preparando. Eis que estou preparando morada. Aí sim, melhor do que essa casa terrena é, com certeza. Mas o melhor para nós nessa terra, nesse planeta, nesse mundo, já veio. O remidor de Israel. Aquele que veio remir Israel, aquele que veio para perdoar os pecados da nação eleita, que no caso eu e você. Então, irmãos, temos que voltar para o evangelho, irmão. Parar de ficar lutando, irmão. Não é parar de querer viver talvez uma vida próspera, querer adquirir bens, querer um pouco de felicidade nessa terra. Não é isso. Mas voltar para o evangelho, para o foco, irmãos. As pessoas saíram do foco. Temos que voltar para o foco, irmãos. O evangelho, voltar para a cruz, voltar para o Calvário, voltar para Jesus. As coisas terrenas vão ficar. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não vai passar. Senhor Jesus que disse, irmãos. Voltemos para o evangelho e sejamos gratos por tudo, irmãos. Principalmente pelo sacrifício, pelo envio da salvação. O plano de salvação que foi enviado. Quero ler aqui Salmo 130. Salmo 130, como base aqui dessa reflexão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos
a voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E o versículo 8 encerra o Salmo 130. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. A esperança do perdão. Um salmo messiânico. Um salmo que aponta para o Salvador. Um salmo que profetiza a vinda daquele que vai perdoar o pecado da humanidade. Obviamente, todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que está no Evangelho, todo aquele que não entendeu, passou a conhecer, entendeu na mente e entendeu no coração, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo somos salvos. E Ele quem? O Senhor Jesus é que remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 130, salmo messiânico. Por falar em messiânico, temos aqui o profeta Isaías, tão conhecido profeta messiânico, onde mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu separei aqui uma das primeiras profecias sobre a vinda do Messias, aquele que viria salvar o povo, aquele que viria para perdoar o pecado de toda a humanidade. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Emanuel, Jesus Cristo. Aqui é a primeira promessa do envio da salvação para a humanidade, Jesus Cristo. Aqui o profeta Isaías, a mando de Deus, falando ao rei Acaz, diante das dificuldades que ele estava passando ali em Judá. Eis que o Senhor vos dará um sinal, e uma virgem dará à luz um menino. Eu abro um parênteses aqui muito importante, irmão. O nome desta mulher, Maria. Está lá em João capítulo 2, Maria. A Virgem Maria. A mesma Maria, João 2, eu não estou lembrando direito, mas João 2 está lá o milagre, que é o primeiro milagre relatado na Bíblia, que é a transformação de água em vinho. E alguns pegam a mãe do Senhor Jesus, a mãe carnal, e chamam de mãe de Deus, e chamam de intercessora. Na verdade, a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, mas alguns chamam Maria, mãe de Deus, ela que intercede por nós. Está equivocado esse entendimento, não é isso, porque só há um intercessor, e nesse caso não é a mãe do Senhor Jesus. Mas voltando aqui, fechando parênteses, e aqui a promessa de que viria o Messias, aquele que viria a remir Israel. E aqui, irmãos, no versículo, pulou o capítulo 8, no versículo 9, a promessa, aqui o profeta ainda falando a respeito do que viria
a remir Israel do Messias que viria salvar o mundo. Versículo 2: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ao pulo aqui para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. Amém? Aqui Isaías, na revelação de Deus, proferindo palavras e profetizando acerca do Filho de Deus, que Deus enviaria. E aqui nós estamos no Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Irmãos, aí ao longo de todo o Antigo Testamento, tudo aponta para a vinda de Jesus, nosso Senhor. Tudo no Antigo Testamento é sombra e figura do que haveria de vir. Aí em João capítulo 1, João capítulo 1, temos aqui o início da profecia se cumprindo. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, Jesus, palavra. E o Verbo estava com Deus, e Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus, e Jesus era e é Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Você lembra de Isaías capítulo 9? Isaías capítulo 9, versículo 2. O menino se nos deu. Você lembra do 7,14? Eis que o Senhor vos dará um sinal. O Messias. E aqui no Novo Testamento temos, se você reparar, aqui em Mateus, nós temos aqui, logo no início do Novo Testamento, a genealogia até chegar em Jesus Cristo. E aqui eu já vou ler do 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, seu marido José, sendo justo, não queria infamar, inquietou deixá-la secretamente. E pensando nele nisto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E aqui o versículo 21. E dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui em João capítulo 1, o Verbo, Jesus Cristo, na região celestial, na morada celestial juntamente de Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, era o Verbo, e o Verbo encarnou.
o Deus espiritual tornou-se carne através de um ser humano. E esse ser humano, Maria, que era virgem, concebido pelo Espírito Santo, ela engravidou e gerou o Salvador do mundo. Por esse Salvador do mundo é que temos a oportunidade de estarmos vivos hoje. É pelo Senhor Jesus que temos a oportunidade de reconhecer e confessar o seu nome para sermos salvos. Você compreende, irmãos? Aí eu faço a pergunta anterior, novamente, já no meio da mensagem. O melhor de Deus já veio ou não? Deus enviou o melhor de Deus para nós ou não? Deus enviou o melhor dele para nós ou não? O que mais aqui? Voltando no Salmo 130, tem uma observação. Salmo 130, verso 8. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Eu me lembro, irmãos, aqui, você lembra de Lucas? Evangelho de Lucas, capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Cristo depois de ele ter padecido em nosso favor. 2 discípulos no caminho de Emaús. É interessante relembrarmos isso aqui. E 2 discípulos no caminho de Emaús, triste, porque tudo que o Senhor disse, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, se cumpriu. E o que não cumpriu, vai cumprir. Só que o Senhor Jesus, enquanto ele esteve vivo aqui na terra, exercendo o seu ministério terreno, ele prometeu muitas coisas. Curou os enfermos, libertou os cativos, trouxe vida, alegria, palavra de vida, trouxe salvação. Fez muitas promessas. Promessa da vida eterna, promessa da morada. Só que ele prometeu que padeceria na mão dos pecadores. Ele morreria. Tanto que Pedro disse, não, nós não vamos deixar o Senhor Jesus, aparta de mim, Satanás. Você não vai impedir o plano de ser concluído. E aquilo que ele prometeu aconteceu. Era necessário que o Filho de Deus padecesse. Mas ele disse, da mesma forma que ele disse que ia acontecer a morte dele, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu. E aquele povo esperançoso viu aquele que se dizia rei de Israel, rei eternamente, eles viram ele morto, sangrando numa cruz. E voltaram tristes, frustrados, decepcionados. Quando no meio do caminho apareceu o Senhor Jesus. Do que vocês estão falando? Ora, você é peregrino em Israel e não sabe o que está acontecendo? Não, diz aí. É aquele que... Aí vem o versículo 21 do capítulo 24. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Você lembra do Salmo 130? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Porque no Salmo messiânico tinha a promessa de que viria um para perdoar o pecado de todo o povo. E eles sabiam dessa escritura. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. Não tiveram paciência em ver a promessa do Senhor Jesus se cumprir. Qual promessa era essa? Que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Só que aqui era pouco antes do Senhor ter ressuscitado. Hoje é terceiro, ainda é o terceiro dia. Louvado seja Deus. E aqui, eles estavam desesperançosos. Ou seja, eles poderiam até ter o entendimento de que o melhor de Deus já tinha vindo. Mas eles viram o sonho morrer. Finalmente vai acabar o legalismo dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas. Vai acabar a obrigatoriedade, vai acabar a cobrança de tributos, vai acabar o sofrimento. Porque veio alguém que pratica a misericórdia, porque veio alguém que pratica o amor. E de repente o sonho vai por água abaixo. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Essa conversa era na sexta-feira. Ainda tinha sábado e domingo.
E o Senhor ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou no terceiro dia. A promessa estava de pé. Ele venceu. Ele venceu a morte. Na morte dele. Você entende, irmãos? Sacrifício de Cristo. Tudo que ele padeceu, tudo que ele sofreu, por mim e por você. O verdadeiro amigo que se entregou pelos seus amigos. Pior que isso, pecadores. Eu faço uma pergunta pesada para nós. Para nós. Você se entregaria à morte por esse povo hoje? Você se entregaria à morte por esta geração adúltera e pecaminosa? Então, foi o que ele fez. Foi o que o Senhor Jesus fez. Mas hoje, nós saímos do foco. Hoje o foco, o que é o foco hoje? Política. Qual que é o foco hoje? Status. Qual que é o foco hoje? Aplauso. Qual que é o foco hoje? Fama. Qual que é o foco hoje? Dinheiro. Qual que é o foco hoje? Bens materiais. Qual que é o foco hoje? Chave. Milhões e milhões de tipos de chave. Muitos não esqueceram da chave da porta estreita. Estreito é o caminho e apertado, e poucos são que vão entrar por esse caminho. Caminho da salvação, que vem pelo evangelho verdadeiro, e não pela barganha, e não pela teologia da prosperidade, e não pela teologia da barganha, e não da teologia tomar lá da cá, e não como da teologia eu troca de moeda, eu dou 10 para ganhar 10 mil. Não, meu irmão, a chave, irmão, a chave. Abrir a porta, irmãos. Quem é? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas a porta larga nem chave tem. A porta da facilidade. A porta dos bens materiais. A porta da riqueza material. A porta larga do ouro e da prata. A porta larga da aposentadoria. A porta larga da causa na justiça. A porta larga do carro zero. A porta larga da empresa. A porta larga de um condomínio, porque uma casa hoje já não é suficiente, tem que ter um condomínio inteiro. Muitos que não querem ter um apartamento, querem ter o prédio inteiro. Para juntar. Trabalha para juntar e depois morrer. E ficar a herança aí para a família brigar. E é vaidade e aflição de espírito. E o tesouro celestial, a vida eterna. Saímos do foco, irmãos. Vou falar nós porque eu estou incluído nesse meio no geral. Saímos do foco. O diabo, irmãos, ele é mais inteligente do que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que ele é astuto. O diabo está colocando muita ocupação nos homens hoje. No ser humano, homem e mulher. Junto com as ocupações vem os problemas. Dá um exemplo. Alguém reclamando que a gasolina tá cara. Tudo bem. Você não quer reclamar de gasolina cara? Não tenha carro. É muito prático. Ao invés da pessoa dizer, graças a Deus que eu tenho um carro, para reclamar da gasolina que tá cara. É sinal que você tem um carro. O IPTU tá caro. Quanta gente queria falar que o IPTU tá caro? É sinal que essa pessoa tem uma casa. E quanto mais caro o IPTU, maior é a casa. E mais nobre
e valorizado a localidade onde esta casa está. Mas é a mania. Nunca tá bom. Nada nunca tá bom. Isso é ingratidão. Aí vai para a igreja, pressiona Deus na parede. Você tem que me dar, me dá. Faz chantagem com Deus, como se ele aceitasse. Que tipo de chantagem? Ó Senhor, tá escrito: Senhor é meu pastor e nada me faltará, viu? Eu sei o que tá dizendo na sua palavra, o Senhor é meu pastor. As pessoas ficam pressionando Deus na parede. Aí fica ouvindo essas músicas aí, que o melhor de Deus tá por vir. E ouvindo mensagens dizendo que o melhor de Deus tá por vir. O melhor de Deus já veio, já. Sabe qual é o problema? Desviou. Não pra cá. Minha mão esquerda. Desviou para outro caminho. Ou desviou pra direita ou pra esquerda, não era pra estar no foco. No foco. Sou o caminho, a verdade e a vida. Palavra do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, é o único caminho, não tem outro caminho. Não desviará nem para a direita e nem para a esquerda. E muitos desviando, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou pior do que isso, largando mão do arado e voltando para trás. Saiu do foco. Qual foco? O Evangelho. Qual foco? Cruz. Qual foco? Sangue de Cristo. Qual foco? O sacrifício que nos deu vida. Aquele que morreu por mim, morreu por você. E o cristão, o seguidor de Cristo, o discípulo, tem que pregar esta boa notícia, esta boa nova, a boa nova do Evangelho. Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, e todos seremos julgados segundo as obras que nós fizemos sobre como é este corpo físico. Será separado os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E as ovelhas que estão à direita dirá: Vinde, benditos de meu Pai, e aos bodes apartai-vos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos, porque vocês achavam que era ovelha e vocês eram bodes. Oh Senhor, mas nós pregamos, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em seu nome, nós fizemos culto, nós participamos de todos os trabalhos da religião e não sei o que. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você saiu do trilho, você saiu do caminho, você saiu do foco, você enganou o meu povo, você estava tentando me enganar, mas sou eu que sou do coração, sou eu que sou dos pensamentos, sou eu que esquadrinho os rins, sou eu que sei todas as coisas, sou eu que tenho a presciência, sou eu soberano, sou eu onipotente, sou eu onipresente, e você era um simples carnal e mortal. Talvez tenha sido esse o seu problema, você era só carnal, você nunca foi espiritual. Mas eu te dei a oportunidade de ser, mesmo vivendo num templo carnal, de ser espiritual. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, e não tornei para o jugo da servidão. Nenhuma condenação há em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito, e não segundo a carne, para aqueles que andam segundo o Espírito, andam no Espírito, andam no caminho, andam no trilho, mas vocês desviaram do trilho, vocês desviaram do caminho, vocês desviaram do Evangelho da salvação, vocês desviaram, vocês não fizeram o que eu mandei. Lucas 6,46
Me chamais Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Tomaram ceia para a própria condenação. Foram batizados sem entendimento e não fizeram o ide. Vocês não foram a todo mundo pregar a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês não fizeram isso. Vocês são bode, fica à esquerda e aguarda só um pouquinho que vocês vão ter a sua recompensa. Ovelhas, fica aqui que nós vamos. Já já nós vamos. Mas vocês ficam aqui, vocês bode. Por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Estive nu, com frio, passando necessidade, e vocês não me ajudaram. Estive preso, vocês não foram me visitar. Estive doente, vocês não foram lá levar uma palavra de ânimo para mim. Mas Senhor, quando é, Senhor, que nós estivemos presos? Na ironia, igual no tempo do profeta Malaquias. Mas quando foi, Senhor? Na ironia, fazendo de conta que não era com eles isso. Cada um sabe o que faz. No tempo de Malaquias eles sabiam que estavam roubando no dízimo. Eles estavam roubando o dízimo. Eles estavam roubando no dízimo. Você entende ou não? Mas não quero entrar nesse mérito. Quando, Senhor, que nós estivemos nu, Senhor? Quando que nós estivemos com fome? Às vezes que vocês não fizeram evangelismo. Nós estávamos com fome de palavra. Quando é que vocês me viram nu? Quando eu estava lá dormindo em cima de um papelão na madrugada e você passava com seu carro confortável com o ar quente ligado e eu ia pedir uma moeda, você mandava eu ir trabalhar. É os meus pequeninos que vocês desprezaram e continuam desprezando até o dia de hoje. Porque vocês só queriam saber da religião. Vocês só queriam saber da frequência religiosa. Mas vocês esqueceram do que eu mandei vocês fazer. Mas Senhor, o que o Senhor mandou a gente fazer? Amar o próximo como ama a si mesmo. Foi isso que eu mandei. Mas vocês não amam. É lógico que o Senhor Jesus não vai falar como eu estou falando aqui, né, irmão? Eu sou carnal e pecador, infelizmente. Infelizmente, o pior dos pecadores sou eu aqui, ó. É a minha indignação que eu falo isso. O Senhor, a voz dele é suave e mansa, viu, irmão? Não é assim como eu tô. Porque vocês não ajudaram o próximo. Vocês não visitaram a viúva que estava chorando a morte e a saudade do marido. E sabe por que eu mandei vocês visitar a viúva? Porque a viúva dependia do marido, que ela não trabalhava. Mas vocês pegaram e arrecadaram o dízimo e oferta nas suas religiões só para pagar a conta de luz e água, só para construir mais um cômodo na igreja, só para aumentar a fachada, colocar vidro fumê, porque tá na moda e nós não quer ficar fora da moda, nós não quer ficar fora da moda. E vocês não investiram nas almas. Me chamaram Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu mandei. Eu sou o melhor enviado para a terra para vocês. Eu era o melhor. Eu fui o melhor. Mas vocês não me reconheceram como sendo o melhor de Deus que estava por vir e veio. Os únicos que poderiam dizer que o melhor estava por vir eram os antigos profetas e o povo do Antigo Testamento. Só eles poderiam dizer que o melhor de Deus estava por vir, porque eles não viram a promessa se cumprir. Eles não viram a promessa se cumprir. Mas depois do nascimento, do meu nascimento no planeta Terra, em forma física, o povo viu, o povo contemplou. Alguns tiveram a oportunidade de andar comigo. Alguns foram curados e libertos diretamente por mim. E hoje, ou antes, século 21, 22 ou 20, muitos que creram sem ver. E eu vos chamei bem-aventurados, porque eles creram sem ver.
Alguns poucos remanescentes eu separei para mim, que não adoraram a Baal, ficaram firmes, que não saíram do trilho, que não saíram do foco, que não saíram do evangelho, que fizeram ide, amaram o próximo, amaram a si mesmo, amaram o inimigo, não odiaram os inimigos. Mas vocês, bodes, é forte, né, irmãos? Aí eu te pergunto mais uma vez. O melhor de Deus já veio ou não veio? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. Essa é a verdadeira herança. Não é como o filho pródigo que pediu a herança, os bens materiais financeiros do pai que estava vivo. Não é alguém que diz que tem herança, os bens materiais de alguém que não tem nem de quem pedir e requerer herança. Porque a herança verdadeira está aqui. Essa é a verdadeira herança. Possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, o reino celestial, o reino dos céus. Porque tive fome, e aqui está falando das ovelhas. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaram-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, que te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos-no e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste, e não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, para os justos para a vida eterna. Está aqui. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus está aqui. As ordenanças, as orientações para vivermos segundo o querer de Deus e procurando fazer a sua santa vontade. Hebreus capítulo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O contexto aqui de Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé e vai citar aqui muitos nomes: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Baraque, Sansão, Gideão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. Eles ouviram falar da promessa, mas eles não viram a promessa. Então, muito mais do que eles, nós temos que agradecer por ter visto a promessa, ter visto e contemplado que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aconteceu, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Toda a palavra é Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse é Jesus. Desde Gênesis
até Apocalipse é Jesus. Se no Antigo Testamento ele estava prometendo que viria, revelando aos profetas, ele cumpriu, ele veio, nasceu. Isaías disse, nós lemos aqui já. Ele disse que morreria nos pecadores, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que vai vir segunda vez para buscar o seu povo, ele vai vir. Meu irmão, minha irmã, ele vai vir. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os idólatras ficarão de fora. Quem tem ídolo ficará de fora. Quem adora pastor vai ficar de fora. Quem adora bispo vai ficar de fora. Quem adora imagem vai ficar de fora. Quem adora time vai ficar de fora. Quem adora marido vai ficar de fora. Quem adora mulher vai ficar de fora. Quem adora e idolatra qualquer coisa que seja, vai ficar de fora. Quem adora o dinheiro, quem pratica idolatria diante do dinheiro, quem tem o dinheiro como foco na sua vida, vai ficar de fora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E a quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele a praga que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica todas estas coisas, aquele que testifica, aquele que confirma, aquele que sela, aquele que bate o carimbo, aquele que bate o martelo, aquele que testifica estas coisas diz, certamente, com certeza, cedo venho, e venho em breve, já estou voltando, já estou às portas, certamente venho, que assim seja. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Espero que essa mensagem tenha mudado sua mente. Espero que você nunca mais diga que o melhor de Deus está por vir. Deus tem poder para te dar o que você deseja. Afinal, está escrito na palavra, deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas não é só pedir coisas materiais, pedir fé, irmãos, fé, para acreditar nessa palavra e alcançar a salvação, irmãos. Nem só de milagre viverá o homem, porque alguém que vive só de milagre tem coisa errada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Ele faz milagre ainda no dia de hoje, com certeza. Mas nem só de milagre viverá o homem. É todo dia. Jesus faz um milagre na minha vida. Fez. Quando é amanhã, Jesus faz um outro milagre. Não está escrito que só de milagre viverá o homem. Se é o teu caso, irmão, venha para o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro. Eu não estou fazendo promessa mentirosa aqui, irmãos. Eu estou pregando a palavra. Eu não estou mandando você fazer voto. Eu não estou fazendo campanha do Salmo 91 para você dar R$91 todo mês. Eu estou te instruindo a obedecer Deus através da palavra dele. Se porventura você não gostou de alguma coisa que eu falei ou do jeito como eu falei, leia a Bíblia, você. Pega essas passagens que eu citei aqui e leia. Ore a Deus antes. Ore para o Espírito de Deus te ajudar.
E não precisa, você só me ouve para anotar. Ou se você quiser, eu deixo na descrição do vídeo as passagens que eu citei aqui. Eu posso fazer isso, se você não quiser ouvir minha voz. Mas é o evangelho verdadeiro, eu não estou fazendo promessa mentirosa aqui, irmãos. Lembre-se, cedo venho. Eu me lembro, irmão, já vou encerrar, contar uma experiência que eu tive. E aí vai acreditar quem quiser acreditar, porque é sobrenatural a experiência que eu tive. Tava eu em casa. Chegou cerca de 5 da tarde, 17 horas. Começou uma ventania muito forte. Olhei para fora, para o céu, ajuntando nuvens cheias de água. Uma tempestade se formando. E começou muito trovão e relâmpago. E aquele vento. Tô no meu quarto orando, de repente eu ouvi a voz do Senhor. Vai para cima da laje. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer em cima da laje com uma tempestade se formando? Vai para cima da laje. Aí quando eu saí do quarto que eu tô indo para a escada, volta. Como assim? O Senhor mandou eu ir, agora tem que voltar? Volta a pegar o celular. Mas Senhor, eu vou para cima da laje com uma tempestade se formando, com o celular na mão? Faça o que eu tô te mandando. Fui lá, peguei o celular. Tô subindo a escada, cheguei em cima da laje, comecei a olhar aquela tempestade, aquele relâmpago, aqueles raios, aqueles trovões. Pega o celular na mão. Ele tava no bolso até então, né? Com medo, né, irmãos? Porque diz que o magnetismo do aparelho atrai raio. Liga a câmera e tira a foto do céu. Eu tirei foto do céu, irmãos. Loucura. Mas foi Deus que mandou, ele que ia me guardar, me proteger. Eu com o celular na mão, apontado para as nuvens, tirando foto das nuvens. É bem certo que talvez não tinha ninguém vendo, porque não tinha ninguém do lado de fora. Eu ali tirando foto das nuvens, tirando foto dos raios. Tira a foto, vai tirando. Do que, senhor? Vai tirando. Vai tirando foto. Vai tirando foto das nuvens aí. Fui tac, 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 tac. Tirei dezenas de fotos. Aí quando começou a chover mesmo, aí eu saí. Aí eu desci. Aí o senhor falou, agora você pega e transfere essas fotos pro computador. Aí transferi lá de dezenas de fotos pro computador. Aí comecei, né, irmãos? No computador com a tela maior. Aí comecei, foto por foto, olhar e analisar. Irmãos, que coisa tremenda, irmãos. Escreve no comentário aí se você vai querer que eu mostre. Eu posso até, talvez aí, editar alguma coisa e colocar aí no canal. Mas foi sobrenatural, irmãos, as coisas que Deus mostrou no céu. E darei sinais no céu e na terra, porque os sinais seguirão os que crêem. E numa dessas, irmão, tinha uma nuvem em forma de pomba. E no meio dessa nuvem, uma bola acesa. Não era o sol. 5 horas da tarde, o local do sol era o outro lado. Não era aquele lado na qual estava. Uma nuvem em forma de pomba, com um ponto de luz bem forte. Saiu na foto. A outra foto, entre tantas, uma outra foto no céu, nas nuvens, uma letra B. Uma letra B. Uma letra B. Em raio, em forma de raio. Quer dizer, um raio em forma de B, da letra B. E eu olhando aquela foto, falei, Senhor, o que significa isso? Breve virei. Você acredita nisso? O Senhor deu sinal, irmãos. O Senhor está voltando, irmão. Como estaremos? Como você estará? Você lembra da parábola das 10 virgens? Você vai estar com a sua lâmpada acesa? Lamparina acesa ou apagada? Bem-aventurados aqueles que eu encontrarem servindo. Como é que você vai estar? Como é que eu vou estar? Breve virei. Cedo venho. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então tá, irmãos. O melhor de Deus já veio.
o melhor de Deus ainda está aqui conosco, porque Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em todas as coisas, que vai nos ajudar. É o poder do Espírito Santo de Deus que vai arrebatar a igreja. Através do poder do Espírito Santo, que Ele vai nos levar a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que ficarmos vivos, teremos nossos corpos transformados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esse é o meu foco. As coisas nessa terra, o Senhor providencia. As coisas nesta vida, o Senhor cuida de nós. Ele está cuidando de nós. Eu me preocupo com o foco, com o objetivo maior. E não reclamo da vida. E não fico murmurando. Porque eu sei, está escrito, do que se queixa o homem que está vivo. Não era nem para mim estar aqui. Mas eu estou aqui. Não é questão de eu não sou merecedor. Se eu não sou merecedor, Deus está errado, então. Não, eu não era merecedor, mas Ele me fez merecedor de estar aqui hoje, por algum motivo. E eu creio que o motivo maior é que Ele me ama, e Ele te ama. E é o motivo de você estar aqui. E o que nós vamos fazer para agradecer a Ele por estarmos aqui? O que nós vamos fazer para agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela natureza, pela luz que nos ilumina, pelo vento, pelo frio, pelo calor, pela chuva? O que nós faremos? Vamos ser gratos ou seremos ingratos? Ingratos, seremos não gratos. E nós falaremos, no que pregaremos, manteremos o foco no que ou em quem? Desviaremos para a direita ou para a esquerda? Ou nos manteremos no alvo, no caminho, seguindo para o alvo? O apóstolo Paulo disse, nem ele reconheceu que era salvo. Uma coisa eu sei, prossigo para o alvo. Isso que eu sei, prossigo para o alvo, para ver se eu consigo alcançar a promessa. Então fica aí para nossa reflexão no dia de hoje, irmão. Vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para o foco e sair das distrações deste mundo. Precisamos sair das distrações deste mundo. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração aqui, irmãos. Se você quiser orar comigo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais este momento. Meu Deus, nesta geração, meu Pai, corrompida, te pedimos, ó Deus, nós que estamos aqui, este irmão, esta irmã, que acompanha aqui, meu Pai, estas reflexões, que é um homem sério, uma mulher séria, que dedica um pouco do seu precioso tempo a te buscar, a te adorar, a buscá-lo enquanto se pode achar, Senhor. Deus querido, Deus Santo, Deus poderoso, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, para que não venhamos, meu Pai, desviar do caminho, para que não venhamos, meu Pai, seguir na roda dos escarnecedores, aceitar, meu Pai, na roda dos pecadores, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá sabedoria, nos dá visão espiritual. Deus e Pai, Deus maravilhoso e bendito, acrescenta-nos a fé, Senhor, não para as coisas materiais, mas acrescenta-nos a fé, Senhor, para obedecer a Tua santa palavra, para, meu Pai, não desviar do Teu caminho, para poder, amado, alcançar a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te apresento minha vida, minha família, te apresento este irmão, esta irmã, cada familiar aqui representado. Onde esta simples e humilde oração chegar, seja ricamente abençoado, Senhor. Que haja, meu Pai, luz, que haja refrigério, que haja calmaria, Senhor, em toda e qualquer situação. Que haja saúde, que haja cura, que haja libertação.
Que haja felicidade, meu Pai, neste lar. Ó Senhor da glória, sonda cada coração, sonda cada necessidade nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu oro porque eu creio e eu peço porque eu acredito. Ah, meu Deus, confirma a bênção, confirma o milagre, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Fico por aqui e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.